assim a palavra do Senhor, irmãos. Agora, nos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também fará. Vamos orar ainda mais uma vez. Deus amantíssimo, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite bendita, onde a tua grei, o teu povo escolhido, se reúne para dedicar a ti, ó Deus, os mais profundos votos de gratidão, de louvor, ações de graças em favor da vida do nosso irmão Judá a ti. Queremos nesta hora, Deus, com base em tua palavra, meditarmos nela e encontrarmos o reconhecimento do Senhor, para que não só em relação à gratidão, mas a tudo mais, ó Deus, que diz respeito à nossa santificação, o Senhor nos dê êxito em nossa caminhada. O Senhor mesmo nos faça perseverar, demonstrando com prontidão, de modo que venhamos a demonstrar com prontidão, ó Deus, as virtudes cristãs, o amor, a esperança, a fé, tudo o que diz respeito a uma vida cristã autêntica, cheia do teu Espírito Santo. Senhor, sem ti nós nada podemos fazer. Por isso, usa-nos, este instrumento maravilhoso que é a tua palavra, perfeito para os teus santos propósitos, a fim de formar Cristo Jesus em nós. Nós te pedimos confiadamente, agradecendo o nome santo daquele que vive e reina, o nosso Redentor, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós observamos nas redes sociais uma tendência fortíssima que já é presente na nossa vida corriqueira, entretanto ela se revela de forma exponencial, bem mais forte nas redes sociais. A saber, nós percebemos uma tendência das pessoas assumirem clichês, palavras ditas sem saber exatamente o que elas significam. Então nós temos RIP, descanse em paz. Quando alguém falece, nós nos deparamos com esse dizer, descanse em paz. A pessoa foi um marginal, deu um mau testemunho, enfim, fez coisas terríveis, mas parece que a morte santifica as pessoas, não é? E aí todo mundo escreve, RIP, descanse em paz. Até crente faz isso, em relação a pessoas que elas não conhecem. Outra mania é gratidão. Gratidão. Qual o sentimento que você tem, jogador de futebol, nessa hora? Gratidão. Qual o sentimento que você tem? Gratidão.
mas as pessoas visivelmente não têm noção sobre o que estão falando. Entretanto, meus irmãos, nas páginas das Escrituras, nós temos instrução clara da parte de Deus sobre o quanto é dever nosso, prazer, dar graças, louvar, bendizer, enaltecer o nome de Deus diante dos benefícios que Ele nos acumula ao decorrer, ao longo das nossas vidas. Paulo, meus irmãos, está preocupado quanto a esse aspecto da gratidão, como uma manifestação clara da vida cristã, uma manifestação da presença de Deus na vida dos seus servos. Mas não só a gratidão. Os irmãos vão ver pela exposição do texto bíblico que ser grato a Deus é o desdobramento de outras virtudes presentes na vida dos cristãos. É um fruto cujos gomos se expressam de uma só vez. A gratidão é um desses aspectos da vida cristã santificada. Então, o apóstolo Paulo tem em mira, meus irmãos, edificar esta igreja que foi formada durante a sua segunda viagem missionária, de um modo dramático. O apóstolo Paulo esteve entre os Tessalonicenses, e talvez no prazo de 20 a 30 dias, vindo de uma perseguição, o apóstolo Paulo, ele então planta esta igreja sob a revolta dos judeus invejosos, que não aceitavam o Cristo proclamado por Paulo, mas os gentios daquela cidade abraçaram a fé em Cristo, e ali Deus formou uma igreja forte, uma igreja exemplar, modelo, pois é assim que Paulo se refere a esta igreja em Tessalônica, logo nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo desta carta. E o tema de Paulo é o progresso na fé. O apóstolo Paulo está preocupado também com uma série de judaizantes que visam impedir este avanço dos crentes na fé. E ele os admoesta, os encoraja, os consola, para que Satanás não os tente, que eles sejam demovidos da firmeza que demonstraram nos primeiros dias da sua caminhada com Cristo. Então, no prazo de 20 a 30 dias, esta igreja foi plantada, e a expectativa quanto à volta de Jesus já estava presente no coração desses irmãos, a ponto de Paulo também ensinar a esses crentes a aguardarem a vinda do Senhor com moderação, com firmeza. Portanto, meus irmãos, a vida santificada é um dos grandes temas da preocupação do apóstolo Paulo de fazer com que esses crentes avancem. E certamente, devido ao registro bíblico sagrado, é o desejo de Deus para a nossa vida, nosso crescimento em fé, nosso crescimento no contentamento, no coração abundante, cheio de gratidão a Deus. É quanto a isso, então, que nós vamos ver aqui nas Escrituras os ensinos de Paulo sobre a vida santificada. Tudo que ele acabou de dizer aqui que nós lemos, ele já trataram em outras porções da carta. Ele está arrematando, dando uma sucessão de imperativos para demonstrar o dever, a resposta. Veja o versículo 12. Agora nos rogamos. Então, depois de falar sobre a vigilância, sobre a vida de alguém que espera a volta do Redentor, agora Paulo está falando desta vida santificada que aguarda a volta de Cristo. O primeiro ensino que Paulo nos mostra de uma vida santificada, meus irmãos, é a vivência em comunidade. Este ensino nós encontramos do versículo 12 até o versículo 15. É óbvio que os outros imperativos, as outras ordens que Paulo aqui dá aos crentes, tem a ver com a vida comunitária, mas esse
sejam eles docentes ou regentes, parece haver aqui uma menção a esse trabalho duplo do ofício de Cristo Jesus como profeta no meio do seu povo, aqueles que trabalham entre vós e os que vos presidem, uma referência clara àqueles que pregam as Escrituras e regem o povo de Deus, disciplinando os faltosos, fazendo com que os crentes que estão sob os seus cuidados sejam pastoreados pelo povo, pelos presbíteros. Paulo diz que é essencial, é importantíssimo que esses homens sejam tratados com a máxima consideração, não propriamente por causa deles, que fica claro no versículo 13, é por causa do trabalho que realizam, apontando claramente, meus irmãos, que eles são homens sob ordem. Eles são autoridade, mas estão sob a autoridade. E foram escolhidos por Cristo e reconhecidos pela igreja. Eles não foram democraticamente alistados para a obra do Evangelho. Não, foi Cristo quem os separou. É este o ensino claro de Paulo na sua carta aos Efésios, quando ele diz que uma vez sendo exaltado à destra de Deus, o Senhor então deu presentes à sua igreja. Presentes estes que é justamente para o benefício, o florescer, o crescimento do ministério que está sob os ombros de todos os crentes. Não há, meus irmãos, vida santificada apartada da igreja, apartada do ministério. Aliás, irmãos, esta é uma ideia importantíssima que tem a ver com o catolicismo da igreja de Cristo. Esse é um termo que causa espécie a alguns, quando falamos católico. Bom, esse termo significa a unidade da igreja, tanto no seu aspecto universal, no sentido de que a igreja de Cristo, mesmo localmente demonstrada, revelada, ela tem a sua unidade com outras igrejas irmãs espalhadas sobre a face da terra. Mas esse termo católico também se refere à integralidade da igreja, o seu corpo de presbíteros, diáconos e a igreja, a assembleia, a companhia dos santos. Esta unidade católica, que tem a ver com a integralidade do ofício, dos ofícios com a igreja, está, meus irmãos, claramente revelada por Paulo aos Filipenses, por exemplo. Paulo inicia aquela carta falando aos Filipenses, saudando os presbíteros, diáconos e os santos. E mais adiante, naquela mesma carta, ele fala para que os filipenses não dessem ouvidos aos cães, mas permanecessem unidos aos apóstolos e ao ofício dos pastores, de todos aqueles que presidem o rebanho de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque para uma vida santificada é fundamental a pregação da palavra. Mas essa palavra é pregada não no vácuo, mas por pessoas que Deus escolheu. Por isso, Paulo diz: vivei em paz uns com os outros. Ter esses presbíteros em máxima consideração, irmãos, significa reconhecer o trabalho que eles realizam e demonstrar, conforme vários santos demonstraram ao longo da caminhada de Paulo, essa honra. Na própria carta de Paulo, no capítulo 2, abra sua Bíblia aí, por favor. Paulo relembra o modo como foi fundada aquela igreja. Ele diz assim no versículo 1: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados, ultrajados e feridos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
Pois o versículo 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Versículo 9: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, lutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Versículo 11: e sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viver do modo digno de Deus, que vos chama para o seu bem e glória. Então Paulo demonstra, meus irmãos, quais eram os intuitos dele. Paulo demonstra quais eram as motivações dele. E assim, ele dá um exemplo para aqueles irmãos sobre o trabalho que ele realiza, um trabalho abnegado, que tem aqui a glória de Deus, que opera pelo Espírito, que avança segundo o reino de Cristo sobre a terra. É um trabalho excelente, é uma obra que é aspirada, desejada, é uma obra maravilhosa, mas que exige, meus irmãos, grande dedicação. Por isso, se você, meu amado irmão, deseja ser abençoado, reconheça a dignidade do ministério que Deus colocou para te pastorear. Se não há esta condizente estima ao trabalho realizado, é a Cristo que estamos desprezando, meus irmãos. Mas falando assim, será que não estamos nos recomendando aos irmãos, ou legislando em causa própria? Não, porque o próprio apóstolo Paulo ensina assim a igreja a fazer. Não só em relação a ele, mas a todos que Deus finalmente colocou sobre a sua igreja. Uma vida santificada, meus irmãos, tem a ver com a convivência dos santos com os seus líderes, mas também, vejando em versículo 14 e 15, com os demais crentes, exortando-nos no sentido de encorajar, não no sentido de chamar a atenção. Há uma confusão enorme deste termo na igreja evangélica. O apóstolo Paulo está encorajando, nós encorajamos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, quer dizer, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, seguid sempre o bem entre vós e para com todos. Quer dizer, o apóstolo Paulo percebe a igreja, meus irmãos, para a sua santificação, um trabalho recíproco, mútuo, diligente entre os crentes, para se admoestarem, se apiedarem uns dos outros. Ora, não é exatamente isso que Cristo Jesus ensina a sua igreja, conforme o registro do Evangelho de Mateus, quando alguém faz algo contra outra e este alguém ferido vai ao encontro do que o feriu para promover a reconciliação? Não é isso que Jesus nos ensina, meus irmãos, nos Evangelhos, como também lá em Lucas, ao falar sobre a necessidade desta admoestação contínua, mostrando que não pode haver escândalos no meio do povo de Deus, falta de perdão, sentimentos que são alheios, irmãos, ao perdão recebido na cruz do Calvário. A paz que Cristo comprou para a sua igreja, e Ele a deu, é para justamente promover a paz no meio da igreja. Por isso, esses pacificadores são bem-aventurados, deles pertencem os céus. Não é, irmãos, que
apóstolo Paulo imagina a igreja como uma igreja angelical, sem desavenças. Não, há problemas. Entretanto, ele nos dá aqui a diretriz, o modo bíblico para que haja restauração de relacionamentos, para que haja vida santificada, porque qualquer raiz de amargura, meus irmãos, brotando entre o povo de Deus, ela atinge muitas pessoas. Observe, o raciocínio do apóstolo Paulo está encadeado, pois se há desprezo quanto à pregação da palavra, quanto àqueles que presidem, se há desprezo em relação a eles, é óbvio, meus irmãos, que faltará direção para se amar quem está mais perto de mim. Então, esta vida de bem dizer, de não maldizer, é uma vida crucificada, porque é exatamente isso que Cristo Jesus ensinou ao seu povo. E Pedro registra aquilo que os profetas disseram a respeito de Jesus. Ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Ele se humilhou, se rebaixou até uma morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. As armas de Cristo, meus irmãos, são poderosas para derrubar fortalezas, porque são poderosas em Deus. E este Deus que fortalece é o Deus que fortalece o fraco, não o forte. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, tendo uns aos outros como superior a si mesmo, está aqui refletido, meus irmãos, porque diante da cruz do Redentor, todos somos devedores. Não há um justo sequer. Todos, no prumo, na régua de medir do Senhor, estão em falta. Por isso não cabe nenhum sentimento de superioridade, de indignação, como se os irmãos devessem uns aos outros algo que Deus não lhes deu de graça. Irmãos, não há o que aplicar o que já está aplicado pela própria Escritura. Pastor, então como nós podemos viver isso? Ora, exatamente como foi dito. Detecte na sua congregação aqueles irmãos que estão fragilizados por enfermidades, por decepções. Detecte no meio da sua igreja aqueles irmãos que não aparecem nos cultos, que estão saindo da igreja por algum motivo que é alheio aos motivos legítimos que a palavra de Deus ensina. Os crentes devem perseverar na fé e ajudar o seu próximo a perseverar junto com ele, porque a caminhada cristã não tem atalhos, a porta é estreita, o caminho é apertado. Pastor, mas há irmãos muito difíceis de lidar. Sim, mas quem é fácil? Quem é fácil? Há sempre na nossa trajetória, meus irmãos, picos, arestas, defeitos terríveis de se conviver. Mas a vida santificada do povo de Deus conta, meus irmãos, com o apoio da igreja. O defeito, meu irmão, é aquilo que eu preciso para exercitar a minha paciência. E isso vale também para ele, em relação aos meus defeitos. Será que nós estamos vendo a igreja dessa maneira, meus irmãos? Ou estamos vendo a igreja como um supermercado, um lugar onde nós nos alegramos, temos prazer, nos servimos e depois vamos embora para casa sem dar nenhuma atenção, totalmente impessoal? Será que nós
consideramos que houve comunhão cristã somente com a reunião do domingo? Certamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo está construindo uma convivência diária cristã. É por essa causa que ele dá um passo adiante, meus irmãos, demonstrando que a vida santificada faz uso diligente dos meios de graça. A oração, a pregação, e as graças. Veja o versículo 16 e 17. Regozijai-vos sempre. Quer dizer, uma predisposição de não ser uma pessoa azeda, mas uma pessoa que se alegra. Ora, quando, meus irmãos, há este regozijo, o efeito seguinte não pode ser outro senão invocar a Deus e invocá-lo com o coração agradecido, versículo 18. E tudo isso tem a ver, meus irmãos, com a plenitude do Espírito. Paulo diz que este desejo pela santificação é revelado, irmãos, nesta busca de dar graças, de não entristecer o Espírito Santo. Quero que o irmão retorne mais um pouco aí, mais uma vez, no capítulo 4 desta mesma carta. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, e como de nós percebestes, quanto a maneira como que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Observe que o assunto do progresso se repete, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo passa a falar sobre o modo como os crentes lidam com o seu próprio corpo, assunto importantíssimo que tem vista a habitação do Espírito no homem. Mas veja, essa tradução aí, dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Esse termo, vontade de Deus, é o propósito, é aquilo que Deus quer que seja feito, obedecido, segundo a revelação da sua palavra. É da vontade de Deus que haja assassinato? Nesse sentido que Paulo acabou de dizer? Não. Ele quer que haja preservação da vida. É da vontade de Deus que haja mentira no meio do povo de Deus? Não. Mas que a verdade esteja presente e estabelecida. Paulo nos diz, meus irmãos, que a vontade de Deus em Cristo é dar graças em tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? O raciocínio é um pouco extenso, mas não perca o fio. Abra Colossenses, capítulo 3. A vontade de Deus é a santificação. A vontade de Deus é dar graças. Então, é da vontade de Deus a santificação, dando graças. Podemos então concluir assim o raciocínio de Paulo. Mas observe o capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então é da vontade de Deus para a minha santificação ser grato a Deus. O alvo de
de ser grato é Cristo. Deus quer que eu seja grato, porque o alvo da minha gratidão é mirar em Cristo. Mas o meio que Deus usa, segundo o pensamento do próprio apóstolo, é que Jesus está envolvido em fazer com que eu dê graças em tudo por Ele. Então Ele é o agente da gratidão e Ele é o alvo da gratidão. Irmãos, não se pode falar gratidão sem mencionar esta virtude à parte de Jesus. Ele é todo gracioso, Ele é todo graça. Ele é o pão vivo que desceu do céu gratuitamente para dar vida aos homens. É por isso, irmãos, que esta palavra dar graças acompanha ele. Diz Paulo que na instituição da ceia, o Senhor Jesus tem nos dado graças. Hoje, na ceia, essa parte nós nos habituamos a vê-la como algo inferior, mas foi ela que deu nome à ceia, Eucaristia. Foi traduzido no grego, dar graças, mas é um verbo no grego que deu origem à palavra Eucaristia, que é o ato de Jesus de tomar um pão e um vinho e dar graças. Irmãos, a vida santificada faz uso dos meios de graça, porque eles nos foram dados para responder às ações de Deus em nós, com este coração agradecido, cheio de esperança, cheio de alegria, de regozijo. As graças, irmãos, o regozijo, a oração incessante é resultado da palavra pregada pelo ministro de Cristo, da boa convivência dos santos. Então os nossos corações são levados ao júbilo, à plenitude do Espírito, porque aquilo que entristece, que apaga, extingue o Espírito, foi removido responsavelmente, no sentido de respondermos a Deus. É Ele quem está operando, querendo realizar, e a igreja então responde desta maneira, fazendo uso dos meios graciosos de Deus para selar a comunhão pactual, para selar este vínculo de amor, este casamento entre nós e Jesus. Em tudo dar graças, Paulo. Tudo o quê? Irmãos, dar graças é nos unirmos a Deus como Criador, porque tudo vem dele, é por meio dele e é para ele. Todas as coisas foram feitas para Cristo. Paulo aos Colossenses diz que o universo foi dado para Jesus, é o presente do Pai para o Filho. Quando então a Trindade instala o primeiro casal no Éden, meus irmãos, tudo é bom, tudo é maravilhoso, para que o homem tome destes dons divinos, fazendo bom uso deles, e resplandeça, glorifique, enalteça o Criador, de onde vem toda a boa dádiva e dom perfeito, o Pai das luzes. Nada podemos tomar para nós mesmos, porque tudo é dele. Nu viemos, e ao pó desceremos. Mas a gratidão se relaciona também ao Deus recriador de todas as coisas. A graça, meus irmãos, que damos a Deus não pode jamais se esquecer deste efeito, desta
ação dupla. Ele me fez, sou obra das suas mãos e sou refeito por Ele, através de Jesus. A vontade de Deus é que você dê graças em tudo em Cristo Jesus, porque é Jesus o Criador e o Redentor. É vontade de Deus que você dê graças a Deus em tudo, porque Ele, sendo como Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou e provou, meus irmãos, das dores e amargores desse mundo, do amargor deste mundo. Provou, meus irmãos, das dores. Ele era um homem de dores e sabe o que é padecer. Foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, que ele se rendeu ao Pai em favor de cada um de nós, para a glória de Deus. Certamente, meus irmãos, o Senhor Jesus veio para uma hora de aflição. Nós aprendemos por meio de Jesus que as horas mais escuras são providenciadas por Deus de uma forma que nós não conseguimos explicar para a nossa santificação. Em tudo, pastor, dar graças? Sim. Dar graças pelas boas e gloriosas providências de Deus, mas também pelas ruins. No Rio de Janeiro agora, um pai teve notícia que a sua filha perdeu a vida precocemente ceifada para alguns na linha amarela, bala perdida. A mão que cuida deste mundo providenciou que o marginal, ou quem quer que seja, que disparou esta bala, pousasse no pescoço desta moça. Ao homem está ordenado a se morrer uma só vez. Deus é o culpado principal pela bala? Não. A culpa é do homem. Mas ele usou essa amarga providência para o fim que nós desconhecemos. Irmãos, Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem dos filhos de Deus. Há coisas no sofrimento que Deus usa que nem nós sabemos e nem nunca vamos saber. Há um tratamento de Deus no sofrimento que diz respeito somente a Ele e a ninguém mais. Ele não vai lhe revelar, Ele não vai lhe explicar, Ele não vai dizer por que está fazendo, porque é algo da intimidade de Deus santo e vivo. Há algumas coisas que nós imaginamos fazendo relação de causa e efeito, ou supersticiosamente entendendo que alguma coisa possa ter acontecido para cuidar de aspectos que nós reconhecemos que são faltosos. Pode ser, mas o fato é, irmãos, que na providência de Deus, ao deixar os irmãos de José tratarem aquele servo de Deus com tanta tristeza, com tanta amargura, com tanto pecado, nós tivemos a explicação. Foi para a preservação da vida. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, entenda e dê graças. Não, em tudo dê graças. Meus irmãos, eu às vezes acho que não sou crente. Não sei você, mas acontece isso comigo. O pai de família ia no culto da igreja do John Bible. No cruzamento, um carro veio cruzando na direção do carro. Com a força da freada, a menina que estava no banco de trás atravessou o para-brisa, caiu no meio-fio, bateu a cabeça e morreu na hora.
Esse homem saiu de dentro do carro, colocou as mãos sobre a cabecinha ferida da sua filha, e disse: Cristo é suficiente. Irmãos, Deus poderia ter levado junto. Deus poderia ter levado. Nós achamos que era. A fé que temos em Cristo, meus irmãos, de fato nos faria dar graças por isso. Eu sei, irmãos, que isso é muito difícil, nesse contexto triunfalista que nós estamos vivendo. Mas eu creio que o presbítero Diego tem sido treinado na escola de Cristo. E seja o que for, ele colocou a vida dele, da sua família e do Judá nas mãos do Eterno. E como Cristo Jesus rogou ao Pai para que a sua vontade fosse feita, e Deus livrou Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o grande pastor me ensinou que a gente não deve dizer obrigado. Obrigado a Deus. E eu realmente não gosto dessa oração. Eu obrigado? Não, irmãos. Esse pastor me ensinou que nós temos que dar graças. O que eu farei por todos os benefícios do Senhor? Eu vou fazer alguma coisa? Eu vou louvá-lo. Eu vou dar graças. Eu vou invocar o seu nome. Porque dar graças é se comunicar com Deus no louvor que Ele quer que todo o universo lhe dê, porque nada podemos dar para Ele, irmãos, a não ser o louvor, de que Ele não precisa, também, mas Ele quer este louvor nosso. Vamos finalizar lá, meus irmãos. Apagar o Espírito significa, portanto, meus irmãos, fazer exatamente o oposto do que Paulo está dizendo. Como não sermos culpados de apagar o Espírito ao desprezar a palavra pregada, ensinada? Como não apagar o Espírito vivendo em brigas, contendas, ciúmes, discórdias, fofocas, mentiras, disse-me no meio da igreja? Como, meus irmãos, não apagar o Espírito e viver uma vida azeda, sem oração, uma vida de ingratidão? É certo, irmãos, que isso está envolvido na ordem de Paulo para não apagar o Espírito. Não desprezar as profecias. São mensagens vindas dos céus para o povo de Deus. Naquele contexto, o dom ainda estava vigente. Esse é um outro assunto, não temos tempo para discorrer a respeito, mas é como eu entendo este versículo. Paulo diz, assim como também ele disse aos coríntios, que eles examinassem as profecias para atestar a origem divina delas e delas crescem. Porque, irmãos, porque este desprezo da palavra divina é também apagar o Espírito. Abstende-vos de toda forma de mal, no sentido de que todo o nosso trato, meus irmãos, não diz respeito apenas a motivações, mas há aspectos de justiça externa que devemos zelar por isso. Não devemos apenas ser honestos, mas parecidos com, darmos clareza nas nossas intenções através de atos que não deixam dúvida. Seja o que for. Olha, você precisa de um exemplo? Precisa. Prestar contas. É importante você prestar contas. Preste contas à sua esposa. Preste contas ao seu patrão. Abstenha-vos de toda forma de mal. A piedade tem forma. E é contra ela que nós devemos também zelar.
crentes, para os meios de graça. Tudo isso, meus irmãos, é antecedido. As ações de Deus vêm primeiro. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que nos chama, o qual também o fará. É Deus, irmãos, que assegura a perseverança dos seus santos, a santificação das suas vidas. É Deus quem está trabalhando, não propriamente nós que estamos instigando a Deus a trabalhar com as nossas ações, mas Deus é que nos instiga a pôr a mão no arado, a trabalhar em favor das nossas próprias vidas. Nós não somos como motores parados, estáticos, mas Deus opera em nós, através de nós e por nós, a fim de obtermos esta santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é uma santificação, meus irmãos, que não tem os olhos que você tem para ela. É Deus que nos santifica em tudo. Quer dizer, Deus cuida dos mínimos detalhes da sua personalidade. Ele o envolve com um trabalho muito maior do que a nossa própria percepção. E este trabalho é capitaneado por Cristo Jesus, porque Ele não vai perder nenhum daqueles que o Pai o deu desde a eternidade. Ele é o Rei fiel, que não vai perder nenhum dos seus súditos. Ele é o sumo sacerdote fiel, que não vai deixar de interceder por todos aqueles eleitos que o Pai lhe deu, e a sua intercessão sempre é ouvida. Ele é um profeta perfeito, não vai deixar de ensinar nenhum dos caminhos de Deus ao seu povo, mas vai fazê-los conhecer a vida eterna, que é esta: conhecer a Deus e o seu próprio Cristo. Irmãos, a vida santificada nada mais é do que apresentar nas nossas vidas a ação de Deus por nós, nos formando Cristo para a sua glória. A graça que queremos enfatizar nesta noite em relação à vida do Judá, meus irmãos, está anexada a todas essas virtudes. Senhor, nós te damos graças pelo Judá. E é por isso que nós regozijamos, é por isso que oramos, é por isso que te damos graças pelo pavor do Judá, mas pelo livramento. Porque em Cristo nós aprendemos a saber que tudo vem de Ti, como Criador. E eu posso todas as coisas através do meu Criador. É por isso, meus irmãos, que a palavra de vida, ela é triunfante no nosso meio. Porque ela nos ensina a verdadeiramente darmos graças em tudo. Deus abençoe o coração desta igreja tão amada por nós. Vamos colocar em pé e nos cantar em nome de Deus. Vamos orar e entregar a Deus por nós.